Boa, gente! De volta, estamos aqui de novo, né, Valtinho? Tá mais rápido agora as coisas. Agora vai. Agora a gente não para mais agora. Agora vamos. Engrenou. Agora a Brenda, nossa... do time de marketing aqui, ó, nossa... É que não dá pra pegar, ela tá claro, assim, eu? Né? Aí ela já assustou. Agora ela engrenou aqui e falou, agora vocês vão gravar, bicho. Agora vai. Bom, gente, estamos de volta, episódio número 16, né? Então, só fazendo uma correção do episódio anterior, né? A gente gravou falando 12, erramos. Mas foi de propósito, pra você ir lá no 12, ver qual que é. E falar assim, você tava errado, mas você viu lá o outro. É isso aí. Então, pra você não perder esse time. Então o anterior foi 15, né? Esse é o 16, é isso aí. Vida que segue. Bom, você já me conhece, sou o Sader, sou o diretor de novos negócios e inovações lá na TexLab. E a gente sempre aqui no Podtex falando sobre alguma coisa relacionada à tecnologia, né? A ideia do nosso bate-papo é sempre trazer um convidado para a gente falar, né? Assuntos direcionados aí para a área de tecnologia, mas que também envolve o mundo empresarial, o mundo dos negócios, que vai ser tanto importante para você, empresário que está assistindo e ouvindo a gente, como de repente para você que está em busca de oportunidades no mercado de trabalho, oportunidades de crescimento, né? Sempre assuntos que são muito interessantes e relacionados. Tô aqui com o Valtinho, você já conhece, então não apresento mais como Walter, agora é só Valtinho. Acabou, né? Valtinho. Beleza. Como co-host aqui, de novo, obrigado aí. É bom demais. Tamo junto aí de novo, é muito bom mesmo gravar. E depois que a gente grava, a gente fica assistindo, né? Fala, pô, ficou legal, né? Ficou legal, bacana. É isso aí, gente. E hoje com uma convidada mega especial, dificílimo de arrumar uma agenda com ela, né? Você viu lá. Mas a gente começou bem o ano, pegou só os mais difíceis só e estamos arrebentando aí. Porque já pra começar com os mais difíceis, aí depois pega o chefão, mais fácil, né? O joguinho é o chefão já. É igual, você tem dois problemas aí, o mais fácil, mas, cara, começa no mais difícil, que depois o mais fácil vai que vai, né? Isso aí. Então, conseguimos a agenda dela, ela tá aqui com a gente hoje, a Iris, que trabalha lá com inovações e novos negócios na Porter. Iris, muito bem-vinda, obrigado aqui pela presença, obrigado por compartilhar com a gente toda aí a história e o conteúdo que a gente vai estar conversando, né? Queria deixar livre aí para você se apresentar, falar um pouquinho de você, da sua história, da Porter, da empresa, esse desafio novo que você está enfrentando. Conta pra gente aí um pouquinho. É isso aí, primeiro agradecer vocês pelo convite, dizer que eu estou muito honrada de estar aqui. Podcast é uma coisa muito especial, né? Porque a pessoa dizer, eu quero te ouvir. Eu quero genuinamente ouvir o que você tem para me dizer. E um monte de gente vai assistir. Pô, não tem honra maior. Eu estou muito feliz de estar aqui mesmo. Boa, obrigado mesmo. Imagina. E poder compartilhar com vocês um pouco desse mundo de tecnologia e, em especial, o meu coração é do mercado condominial, né? Então, o uso da tecnologia no mercado condominial. Então, se você está aí, nunca ouviu falar nisso, de repente é uma oportunidade para você, é um mercado que só cresce, né? E a gente vai desenrolar essa história aí, vai dizer o que tem a ver uma coisa com a outra, não é isso? Sim, a ideia é justamente essa, a gente conectar. A gente costuma sempre dizer aqui muito assim... não dá para viver sem tecnologia, a tecnologia está em todos os lugares. Quando a pessoa pergunta, Sader, mas poxa, quem é que pode ir conversar com vocês aí, né, no Podtex? Eu acabo dizendo todo mundo, porque todo mundo sempre tem tecnologia envolvida em algum lugar. E claro, muito em especial, né? A gente vai estar falando aí muito de condomínio, a gente vê, hoje em dia é muito mais fácil você ver o crescimento em modelos de condomínio do que construção de casas ali que eventualmente não vai viver ali uma parte de condomínio ou de um prédio solitário sem ser um prédio empresarial. Então, certamente é algo que está muito amarrado uma coisa na outra, né? Então, a gente trouxe você, a gente sabe ali um pouquinho da sua história, da sua trajetória aí de anos de trabalho, né? Inclusive familiar aí, que já vem com histórias de condomínio. Então, acho que a gente certamente vai poder, inclusive, ver muita diferença de como que era no passado, como que hoje é, e talvez até um pouco do que você enxerga no futuro, que eu sei que você tem uma visão um pouco diferente de como que vai ser o modelo de condomínio para o futuro. Então, acho que vai dar para a gente explorar bastante essas questões aí, né? Então, primeiro, para a gente poder aqui iniciar, falar um pouquinho de como que foi essa mudança de uma empresa familiar, né? Então, citei aqui, você vem aí, pelo pouco que eu conheço ali, de a gente conversar e bater papo, você meio que cresceu com seu pai ali dentro, né, da Neon, da empresa ali, trabalhando, vendo seu pai trabalhar, sua mãe, e como que foi mudar, né? Sair de uma empresa familiar para ir para uma empresa realmente que tem um modelo de corporação diferente, enfim, como que foi esse impacto, essa mudança para você?
Eu acho esse assunto muito interessante, Sader, e você por conhecer a minha história, puxar, eu agradeço muito, né? Mas eu não conheço não, você pode falar aí. Exatamente, vou acabar direcionando para você. Um voltinho, né? Mas sabe por quê? Porque quando eu estava dentro da empresa familiar, eu procurava muito sobre sucessão, sobre a mudança, e eu só achava matérias, conteúdos que denegriam a imagem do herdeiro. É verdade. Caraca. Ó, 95%, tô falando um dado aqui que eu não me lembro agora de cabeça, porque não tem script, viu? Ele tá inventando tudo aqui. Mas eu lembro que era um percentual altíssimo de herdeiros que depois que assumiam a empresa quebrava, ou que dava problema, diminuía ou mudava. E eu tinha pavor disso. E eu procurava alternativas. Poxa, você é mais uma, né? Na estatística eu faço ruim, parte né? do 95%. Exatamente. Então, eu buscava conteúdo a esse respeito. Entendi. Como que é o próximo passo da empresa familiar, sabe? Qual é o caminho que eu vou seguir daqui para frente? Como que eu vou me realizar profissionalmente tendo nascido aqui digamos dentro, assim? né? Exatamente. Eu tinha muito essa preocupação. E aí, assim, para todo mundo entender, a minha família, e a minha família eu digo, meu pai, minha mãe, minha irmã e eu, só nós 4, tínhamos uma administradora de condomínio. Ela foi aberta pelo meu pai e pela minha mãe em São Paulo, na região do ABC Paulista, em São Bernardo, a matriz, né? Ela está fazendo 39 anos esse ano, a empresa está lá, né? Com muito orgulho, é o meu primeiro filho, digo dessa forma, né? Eu tenho 3 filhos da barriga, mas eu tenho 4, porque a Neon é o primeiro. E você mesmo diz, eu saí da Neon, ela não sai de mim, porque o meu carinho vai ser eterno, né? Claro. Eu dei tudo que eu tinha para ela, ela me deu tudo que eu tenho e que eu sou. Então, isso vai estar em mim para sempre. Legal, assim. Muita gratidão mesmo pela história que eu consegui fazer lá. Em 2005, meu pai faleceu, e aí essa parte da história é triste, mas ela passa rápido, né? Eu sempre falo isso. Infelizmente, faleceu, a gente se uniu ali, a família, eu, a minha mãe e a minha irmã, e começamos a tocar da forma que a gente sabia, da forma que a gente entendia que tinha que ser feito, sempre pensando no cliente, mas a gente não tinha ali, eu não era nem formada, né? Hoje eu sou economista, pós-graduada em administração, mas na época eu não era formada, eu tinha 19 anos. E aí a gente fazia do jeito que a gente sabia fazer. Minha mãe é socióloga, então ela tem uma habilidade com pessoas incrível, né? Tá vendo? Eu falei, toda vez começa uma coisa nova. Uma informação nova. Começa a descobrir coisa nova. Minha mãe e meu pai, os dois sociólogos, hein? Boa. E com uma habilidade incrível para pessoas, então eu brincava que nas assembleias que ela fazia, era o canto da sereia que valia. Ela começava a falar, acabou, não tinha para ninguém, né? E aí a gente foi tocando. Quando a gente estava ali por volta dos 500 condomínios, a minha irmã já tinha saído, tinha aberto o escritório dela. Tava eu e minha mãe tocando por volta dos 500 condomínios. Ela falou, Iris, uma hora eu vou aposentar. E a minha mãe é uma pessoa muito inteligente. Porque tem pessoas que se agarram na empresa de uma forma, às vezes até doentia, uma relação não saudável, digamos assim. Consegue soltar, né? E eu conseguia ver até que eu tinha isso com a Neon muito mais do que a minha mãe, sabe? Uma relação não saudável. E eu falei, bom, então eu não quero ficar sozinha aqui. Tinha muitas possibilidades, então era um mercado em crescimento. Eu não tinha nem noção naquela época, porque a gente se fechou muito. Isso, para quem está assistindo, é uma dica. Cara, tem mentoria, tem evento, tem amigos, tem network, que vale a pena. Você não precisa errar tudo tem sozinho. Até concorrente, que você tem que ir lá e conversar com ele para entender. Você aprende pra caramba com o cara. Total. Porque muitas vezes a gente vê isso. O concorrente não fala com o outro com medo. Não, calma. Tem cliente para você, tem cliente para ele. Vamos conversar, ver o que dói para você. Dói para mim também. Como que você sarou essa dor? Eu posso me curar assim, A gente se fechou muito. Eu não tinha nem noção de que 500 condomínios era muito. Era muito. Hoje eu tenho. Já era muito. E ali a gente começou a contratar algumas consultorias para nos ajudar. Então, será que a gente vai colocar um CEO? Será? Porque, só para vocês terem noção, né? Agora que eu tô no mundo de tecnologia, eu penso, gente, quanta loucura eu já fiz. O TI da empresa, quem era? Era eu. Quem que passava os fios, quem que virava a noite trocando servidor? Lógico, tinha os terceiros, mas a gente ficava. Então não tinha aquela segurança corporativa. Então não tinha auditoria, não tinha. A gente desenvolvia o próprio software, então eram praticamente 2 empresas que a gente tocava, uma do desenvolvimento e uma da administração, mas a gente só foi fazendo. Mas quando as consultorias vieram nos ajudando, e é por isso que eu falo, pedir ajuda é importante, e a gente conseguiu enxergar os números na empresa de uma forma mais clara. Eu vi que, cara, minha margem ali, deve ter muita administradora assistindo que tá nessa situação, ou que não sabe os números ainda, ou que se já sabe, tá assustado. Porque assim, a margem era baixíssima. Então, se eu soltasse o ar, eu... Já era. E aquilo me deu um susto,
Você gira muito dinheiro e no final do dia fica com muito pouco dentro de casa, né? Isso é um perigo gigantesco para muitas empresas, com certeza. Só que como administradora de condomínio, a nossa era a conta individual. Então, a gente emitia os boletos nas contas dos condomínios. Tinha alguns condomínios que a gente emitia na nossa. Então, o fluxo de caixa da administradora, mesmo sendo conta individual, ele engana bem. É um bom fluxo de caixa, né? E aí, ali me caiu uma ficha. E eu agradeço muito o pessoal da COI. Eu vou encaminhar para eles, com certeza, que foi a consultoria que nos ajudou. Eu sou muito grata, porque tem coisas que dói você ouvir. Mas é bom. A verdade dói, né? Ele falou, a sua empresa não é uma empresa vendável. Aí eu falei, meu Deus, eu tô dedicando a minha vida numa coisa que ninguém quer nem de graça. Caraca. Não consigo vender esse trem, pronto. Ferrou. É o que vem na cabeça, ferrou. E eles me ajudaram a gente ir, eu e minha mãe, a gente ir aumentando essa margem. Quando chegou numa margem bacana, mas aí acho que foram 2 anos de trabalho, né? Nada não errado. É um estralar de dedos, né? Pronto, agora você tem uma empresa vendável. E ele me ensinou, me explicou, porque isso eu tô falando de 15 anos atrás, não. Você tá há 2 décadas trabalhando lá. Eu trabalhei 24 anos lá. É isso aí. É isso. É uma vida. Cara. Não, é que a gente fala aqui, parece assim, não, foi o quê? 6 meses de consultoria? Não, tá bom, aí 2 anos. Não, foi toda uma construção. Né? É que nos últimos anos, realmente, deu o punch mesmo, né? Eu me preparei para sair da Neon, assim, sem saber. Lógico que eu não tinha isso nítido na minha mente, mas hoje eu vejo por 10 anos. Desde que essa primeira consultoria entrou. Quando a empresa, quando você começa a ter um olhar para tornar uma empresa vendável, isso que você falou é muito verdade, porque antes de eu fazer a fusão, né, com os sócios da TexLab hoje, o Rogério e o Marcelo, eu tinha muito essa visão que você tem. Eu tô construindo uma empresa para mim. Né? E quando a gente conversou, fez todo o processo, a primeira coisa que eles me falaram e que começou a fazer sentido para mim é isso, olha, precisamos criar uma empresa vendável. Alguém precisa vir aqui e querer comprar. Se a gente vai vender ou não, a decisão tem que ser nossa. Exatamente. Mas tem que ter alguém para comprar. Que se tiver alguém para comprar, é sinal que tá indo bem. Exatamente. Né? Então, isso também foi um estralar de dedos para mim. É a mesma coisa de quem quer se manter no mercado de trabalho. Será que eu sou uma pessoa desejada no mercado de trabalho? Será que eu tenho empregabilidade? É a mesma coisa. E isso foi... E aí, nesse gancho, foi o que uma professora minha uma vez comentou também, justamente nessa linha. Tenha esse hábito de perguntar para o mercado como que é você para o mercado. Porque às vezes você tá se achando a última bolacha do pacote e ninguém que te quer. E às vezes você não tá se dando valor nenhum, cara, e tá todo mundo louco atrás de você. Né? Então, pro mercado, pro cliente, né? Sim. Eu ouço algumas coisas em treinamentos, em conteúdo, em eventos, que é assim, o cliente no centro... Cara, mas em que momento o cliente deixou? De estar no centro. No meu centro nunca deixou. Que empresa é essa que se descolou do mercado, que se descolou do cliente? Que deixa o cliente de qualquer jeito, todo mundo louco, não é possível. Né? Mas, enfim, essa consultoria abriu minha mente e me disse o seguinte, Iris, você pode vender a tua empresa, ganhar, né? Usufruir da infraestrutura que você precisa aqui, do corporativo, da auditoria, da segurança, né? E continuar fazendo o que você está fazendo. Cara, porque eu sempre gostei do mercado condominial, eu gosto do que eu faço. De verdade, eu gosto de um barraco, você tá vendo? Gosto. Você que já esteve comigo naquele barraco, naquele condomínio. Eu super me diverti você, né? Na hora a gente fica nervoso. Fala lá, eu tô vivo ainda. Aqui, você não conseguiu. Você é hater, não faça isso agora. Mas a gente sempre fala que depois de uma assembleia difícil, um banho resolve. É isso, toma um banho, chora ali na cama quente, no outro dia tá tudo de novo. Mas ele falou que eu poderia continuar fazendo o que eu estava fazendo, mas me sentindo mais segura e me sentindo segura para novas oportunidades, para aumentar a empresa, eu queria isso, mas eu pensava, gente, quanto mais funcionário eu contratava, mais eu trabalhava para eles. Tava errado, né? E aí a gente fez a venda da empresa, a gente encontrou a auxiliadora predial no Rio Grande do Sul, que já tinha 2.000 condomínios na época, eu já estava com 600, mais ou menos, e a gente fez um contrato de earn-out, não sei se as pessoas conhecem, mas é um contrato que tem metas anuais que a gente vai cumprindo, né? Porque você vende a empresa pelo que eles acham que ela vai valer quando eles atuarem e aumentarem mais ainda a margem dela, é basicamente isso. Legal.
Cumpri 5 anos e depois fiquei mais 3 anos com eles como executiva do grupo. E aí agora eu chego na transição, que é a pergunta... Vamos lá. Eu desenvolvi o software ao longo desses anos, ali dentro da administradora, e fui vendo as possibilidades acontecerem, né? O mundo mudar, a tecnologia mudar. E um pouco antes de eu sair da empresa, eu levei um projeto, falei, cara, a gente precisa... Deixa isso aqui que tá aqui, que tem um monte de gente que gosta, tal, mas nos próximos 5 anos já tá tudo diferente. A gente precisa de um software leve que seja integrado com o controle de acesso e tal. Só que aí a gente já estava num grupo de uma empresa gigante. E foi uma experiência incrível, incrível. Assim, eu nunca vou poder pagar e agradecer o que eu passei ali dentro. A gente passou a ter conselho. As reuniões de conselho, para mim, cada reunião era uma MBA, sabe? É muito legal. Porra, eu nunca imaginei. E assim, Iris, mas era tudo um mar de rosas? Nunca é, nada é, na verdade. Mas eu tava curtindo passar pelo processo. Porra, não acredito que eu tô aqui, não acredito que eu consegui. Minha empresa tem uma reunião dessa, né? Muito top, Você entendeu? É, muito bom. E aí, eu comecei a ver e levei essa ideia. Só que como o grupo era gigante já, tudo... Começa a engessar também. Demora mais para acontecer, né? E nesse meio tempo, eles me deram uma viagem para Disney na imersão do mercado condominial que a Porter organiza. Não conhecia a Porter. Cara, eles organizaram, juro mesmo, eu recebia um monte de mensagem do Odilei, você me perdoa se você estiver assistindo, e eu não tinha respondido as mensagens, raramente, às vezes ele mandava, Iris, é pra você, daí eu via. Ele mandou imersão da Disney no mercado condominial, eu falei, meu cara, tá maluco? Eu só abri de tão maluco que era. E mandei pro presidente do grupo, falei, Ingo, eu gostaria de participar dessa bagaça, porque eu sou apaixonada na Disney, né? Tá bom. Eles me deram a viagem, eu e mais 4. O pessoal de Porto Alegre e eu de São Paulo. Naquela ocasião, eu já estava com 860 condomínios na Neon e 350 na Paulista, que eu estava ajudando a conduzir, que era a agência deles. A gente não misturou os nomes e tal. Ainda é. Cauê, tá tudo certo. E aí, eu fui, e foi no dia da chuva que arrasou Porto Alegre. De Porto Alegre, né? Poxa vida. Então, eu saí daqui em Guarulhos, eles falando que o voo tinha sido cancelado e tal, mas eu imaginei que era uma chuva, que eles iam pegar o próximo voo. Dito, aeroporto fechado por meses, eles não conseguiram sair de lá, e aí acabou que do grupo, né, só foi você. Só fui eu. E eles até poderiam ir por Florianópolis, mas assim, somos uma empresa que cuida de patrimônio, e tava tudo embaixo da... Não tinha a menor condição dele deixar os colaboradores ali, eu concordei. E fui. Mas você foi? Não. Eu fui, só descobri que eu tava sozinha quando eu cheguei lá. Vocês não tinham... Nossa, eu achei que vocês estavam conversando ali, trocando figurinha ali, tipo, quem vai, quem não vai. Não. Menino do céu. Não, eu entrei no voo e fui. Cheguei lá, sozinha, o carro alugado com eles, o chip de celular com eles. E a companhia aérea perdeu minha mala. Que bom. Que beleza. Pensei, que é pra passar perrengue em Orlando, melhor que em São Bernardo. A festa toda. Olha, tá justificado pro meu marido por que eu tive que comprar roupa nova. Pronto. Boa. Não. Larguei a mala lá. Não, tudo bem. Essas coisas acontecem. E ali, por destino, sei lá, cada um acredita numa coisa, mas eu fui na imersão da Disney que tava o CEO da Porter, o Odilei, que é de relacionamento, o CEO da Alma e o Felipe, que é o executivo da Alma. Eles estavam os 4 eles organizam a imersão, mas eles não tinham ido. Então, eles foram na que eu fui por coincidência. E no primeiro dia de aula, Iris, qual que é o futuro? O que você acha que é o futuro do mercado condominial? E eu falei, cara, a gente tinha que ter um software leve, que fosse interligado com o controle de acesso, que melhorasse aí a gente... Sonho, né? Contei meu sonho. Gente, a Porter é uma empresa de controle de acesso, tecnologia para controle de acesso, portaria remota, solução de entrega. A Alma é uma empresa de tecnologia de software para administradora de condomínios. E eles tinham há uma semana assinado a fusão. Eles estavam realizando o meu sonho ali, ou eu que estava escrevendo o sonho deles. Foi muito louco. E aí, a partir daí, eu voltei e vim para Porter para trabalhar na fusão Porter e Alma e poder realizar esse sonho que eu acredito, a gente vai falar um pouco de fato, que é o futuro do mercado condominial. Sim. Legal. É isso. Bacana. Você viu.
Eu tô fazendo um esforço comunal pra não imaginar ela na reunião, assim, tipo, de moletom Mickey assim, mas eu entendi que você comprou roupa. Não, mas beleza. Aí depois ela não quer que a gente faz script, né? A gente tá na etapa 1, né? E já foi mais de 20 minutos aí. Cara, mas não tem como mensurar. Você falou. Eu tô entendendo, assim, o clima, assim. Cara, imagina. Deu tudo errado, no bom sentido. Quer dizer, deu tudo errado e deu tudo certo. Deu tudo certo. Exatamente. É muito louco, Exatamente. Né? Na verdade, tem uma frase lá na parede da Porter que tá escrito assim: quando o motivo é nobre, o universo conspira a favor. Alguma coisa assim, tá? Pode ser que eu tenha errado alguma palavra. Frase legal, cara. É deles mesmo? Que eu gostei dessa frase. Eu tive a oportunidade de ir lá e conhecer o escritório da Porter, um baita escritório lindo mesmo. Fui com a Iris lá, quando eu tava fazendo um trabalho junto com o time lá do EAG. E aí fui lá fazer uma visita, Sensacional. Conheci tanto o escritório principal, quanto o que fica em São José, que é um escritório de apoio, que é onde fica a operação, né? É a nossa base de atendimento. Uhum. A Porter está hoje em 60 cidades diferentes, 10 lojas próprias, 50 franquias. 11 agora, que a gente vai para São Paulo. Estamos chegando, São Paulo. Exatamente. Ela não estava em São Paulo ainda, por incrível que pareça. E as lojas próprias, todas essas 10, tem a portaria em São José, né? Então, Florianópolis é um hub de tecnologia ali, não tem discussão, né? Então, eles estão no lugar certo, na hora certa. E a nossa base de atendimento está centralizada lá com 1.100 condomínios. A Porter, num todo, tem 2.200 condomínios na parte de controle de acesso, portaria remota. 1.100 são atendidos naquela base. Quando você aperta o botãozinho que fala, portaria, bom dia. Atendeu lá em Floripa. Mas não é aquela que você fica na chuva, demorando para ser atendido, que fica uma musiquinha tocando. Guarda-chuva também. Já entendi. A Porter atende muito rápido. É muito legal. Eu tava lá, muito rápido, cara. É muito rápido mesmo. A gente fez... tava ali fazendo uns testes da pessoa ligar, e aí ela atende, aí a pessoa, você libera, você pode ir até ali. Ela vai te monitorando pela câmera e só abre uma ou duas portas, aí a outra não abre mais. É bem legal. Cara, São Paulo precisava da Porter. O que a gente conhece aqui de portaria remota é assim, ó. Que droga, vou ter que diminuir o custo do meu condomínio. Vou ter que colocar a portaria remota. Aí eu sou obrigado a colocar a portaria remota. A Porter não é isso. O condomínio fica melhor com a Porter e não pior. Mas São Paulo ainda tem que conhecer. A gente presta suporte para algumas empresas de infraestrutura para tecnologia e eles, assim, até que não mexe com isso na parte de treinamento, mas a gente apoia no que pode. Então, que quer queira, quer não, está ali vinculado à infraestrutura porque é o mais importante, né? Eu gosto que é um pouco do que eu conversei lá, né? Com a Iris. Para que a Porter funcione bem, o condomínio precisa funcionar bem. Exatamente. Né? Então, por exemplo, aí é onde pode entrar a TexLab ajudando. Porque a gente pode estar lá no condomínio, fazendo o condomínio funcionar muito bem. Não, mas aí a Porter do lado de lá vai fazer a parte dela muito bem também. E é isso que eu ia falar, porque assim, o que adianta ser numa ponta, tem muito bem estruturado, cara, uma equipe ali que conhece, que consegue trazer ali uma solução voltada à tecnologia, a parte de conectividade, por exemplo, mas tem um sistema raso. Exato. Aí vira um gargalo, que é o que a gente tem hoje. Tem muito domínio que assim, cara, é mega top, muito legal, cheio de sonhos ali pra poder fazer, mas tem um gargalo de um sistema porcaria no final que não consegue dar conta. Você sabe que eu vejo muito isso em condomínio, assim, né? O brasileiro, em média, ele tem um imóvel na vida. Então, é o sonho dele que está se realizando ali. Ele sonhou um dia ser o apartamento dele, como ele ia pagar, ele trabalhou todos os dias pensando naquilo, ele às vezes ainda está trabalhando, porque a maioria está pagando, está financiado, e ele chega lá, a experiência dele não é fluida, não é bacana. Qual que é? Quando eu falo, trabalho com condomínio, é rolo, é briga de vizinha. É isso que as pessoas pensam. Ninguém... lógico, vai olhar pra ele e falar assim, então você é porteira? Não é. Nunca aconteceu, mas eu não descarto nenhuma possibilidade. Valtinho é bom de ideia. Não, mas qual que é a minha curiosidade? Beleza, a gente viu ali já uma mega de uma conclusão e até um avanço pra onde você vai para agora. Depois a gente fala mais pensando no futuro, né? Que, pelo que eu entendi, tem até novas ideias aí borbulhando aí no caso, né? Agora.
Né? Não, então, mas assim, que nem você conseguiu pegar 20 anos aí, 24 anos aí no caso. Eu vou pegar esses 4 anos, porque... Não fala esses idade, tempo. Não, é porque esses 4 anos tem alguma coisa que eu falei pra lá 2 décadas, ela falou assim, não, 24 anos. É né? mais. Então você pegou não toda a evolução, imagino, mas pegou uma baita de uma mudança, né? E não só a tecnologia, processual e também do povo que vai morar lá. Com certeza. Porque grande parte da mudança da tecnologia não está necessariamente ligado vamos supor, a modernidade ou a atualidade, mas sempre voltado a quem utiliza. Então, se todas as pessoas são iguais desde aquela época, não tem por que mudar. Logo, novos inquilinos, novas pessoas, novos problemas, e aí entra soluções novas. Como é que foi para você essa transição de quando você iniciou ali com seu pai, com a família completa, no caso, trabalhando? Nossa, completamente diferente, né? Agora eu vou entregar a idade. Vieram coisas aqui na minha mente. Doida. Primeiro que, assim, meu pai, antes de falecer, ficou 40 dias em coma internado. Nesse tempo, ele tinha uma reunião com o rapaz do sistema, né? Que eu amo, eu vou mandar pra ele também, pro Luiz Henrique. Boa, Luiz, eu conheço, né? Você conhece, ele é maravilhoso. Oi, Luiz, eu não te conheço, mas, cara, muito prazer. Né? Não, eu tô vendo aqui, ele falou assim, fulano, legal. Eu tô assim, falei, quem é fulano, cara? E assim, a reunião foi com ele ali, pra gente sair do Axis. Falei que eu ia entregar a verdade. Começou. E para um sistema robusto. O que é o Axis? Não conheço. Você não conhece não, né? Pelo amor de Se você não conhece, você nasceu depois de 1990. Mas, então assim, realmente as coisas mudaram muito nesse período. O surgimento das redes sociais foi, assim, um absurdo na vida do condomínio e do síndico. Porque hoje o síndico ele precisa estruturar a comunicação dele de uma forma oficial. Se ele não fizer isso e não comunicar qual é o canal oficial dele, ele perde a gestão. Toma bombardeio de E às vezes ele perde a gestão humilhado. Porque ele não organizou a comunicação. Então, o uso das redes sociais é maravilhoso, mas o síndico tem que saber o que está fazendo e tem que estruturar bacana. Assim como as administradoras, mas ainda esse ponto é mais... Então, isso foi um marco, mudou muito a relação dentro dos condomínios, o surgimento das redes sociais e as pessoas que moram em condomínio. Então, a gente via aquele perfil de síndico, por exemplo, o senhor que se aposentou e agora está se ocupando do cargo de síndico. Isso ainda tem, e eles são maravilhosos. Mas tem um perfil. Primeiro veio o síndico mais jovem, que já começou a observar assim, cara, isso aqui é meu patrimônio. Eu tenho que manter isso aqui. E em seguida a figura do síndico profissional, que surgiu nos últimos, forte mesmo, principalmente na região do ABC, nos últimos 5 anos. É muito novo, falar agora. É muito novo. Tem síndico profissional que a gente conhece que está há 15 anos, mas eu acho que o mais antigo que eu conheço é 14, 15 anos no mercado. Certo. Tá? Então isso também foi uma figura que as administradoras tiveram que se adaptar, ainda estão tendo que se adaptar. Porque é uma pessoa muito mais profissional, ela demanda muito mais. Então, também não tem aquele... Desculpa te cortar. Até a questão da afetividade. Pô, eu moro ali não tem e tal. sentimento com então, o cara, local, é negócio, é processo, é isso aqui. Exatamente. Isso é bom e isso é péssimo às vezes também, né? Tudo tem os dois lados. É isso aí. Mas eu vejo um lado muito positivo para a conservação do patrimônio no síndico profissional, tá? E aí, como em todo ramo, tem síndico profissional bom e tem síndico profissional ruim. Mas se você tiver um bom, eu vejo com bons olhos, assim. Mas a gente ia para a Assembleia antigamente, vou entregar a idade de novo, com o reto projetor. Era isso, a gente imprimia nas transparências. A gente já fez isso. Gente, retro é uma máquina, uma luz pra frente, e vocês canetinha transparem pra lá, entendeu? Com não, eu imprimia. Ela imprimia, ela era chique. Ela já tinha impressora. Depois do mimeógrafo, foi o nosso PowerPoint mais usado no Brasil. Isso, exatamente. A gente ia pra Assembleia com isso. Agora, na Alma, por exemplo, só pra você ver a diferença de 20 anos atrás, 24 anos atrás. A Alma, que é a empresa de tecnologia para a gestão de administradora de condomínio que está junto com a Porter. Então, meu projeto é a fusão Alma-Porter, certo? Cara, é assim, você abriu o site, já está tudo em gráfico. A prestação de contas está feita. Ah, que chato. Já chega um dashboard pronto lá. Pronto. O gerente de contas o gerente de contas é a mão de obra mais cara da administradora, tá? Ele gastava um tempo para fazer a prestação de contas, então era um relatório anual com um monte de numerozinho, a gente ficava gerando gráficos de receita e despesa, evolução da receita, quanto gastou mais, composição, inadimplência, tal.
Aí o show dele, gerente de conta, o seu show é na assembleia, você tem que aproveitar esse momento, por mais difícil que pareça, tentar transformá-lo numa palestra, tá super romântico, eu sei que é difícil. Romantizado total. É podcast, né? Falo o que eu quiser. E fazer a ata depois. Isso aí, em média, 40% do tempo de gerente de conta vai aqui, tá? Na Alma, hoje, a pressão de conta já tá pronta, abriu, celular, tá pronto. A assembleia é o show. Então, assim, ó, não tem tecnologia que vá mudar ou que vá substituir o relacionamento. É ali a hora que você tá olhando no olho da pessoa. E a ata sai pronto por IA. Então, você tá liberando o quê? Talvez... 35%. Exatamente. Bem, ou não. Ou você dá mais tempo pro show, né? Ou você dá mais tempo pro show. Porque, teoricamente, se você... É o que você falou. Se o síndico ali naquele momento, que ele tá com todo mundo, ele conseguir engajar mais, talvez ele consiga também fazer andar mais. E sem falar que uma vez que, assim, quer queira, quer não, como você falou, tem profissionais bons e ruins, e tem o fator humano de errar, como qualquer lugar na vida. Nesse sistema, diminui ou quase tira, né, o número de vaidade, né? Que às vezes é o que às vezes o cara quer mostrar, porque aí ele romantiza, aí ele consegue fazer. Tudo bem, gente, tudo certo, bacana. E na verdade... Isso é verdade. Né? Então, isso é verdade. É um sistema completamente integrado. Então, aquela coisa assim, ó. É porque eu sou do mundo da administradora de condomínio, a gente fala assim, ó, eu vou pagar e receber todas as contas do mês desse condomínio e até o dia 15, dia 20 do mês subsequente eu presto conta. Cara, isso acabou. Já tá prestado. É na hora. Pagou a conta, já migrou para pressão de... Cara, mais transparência do que isso é assim, ó. Você nunca vai eliminar o hater do teu condomínio. Aquele cara que quer arrumar confusão, ele sempre vai arrumar, mesmo que você mande esse comprovante para ele na hora que você pagar. Mas isso é um esporte, normal. Exatamente, mas tem gente que é assim, ela vai arrumar confusão por algum motivo que seja dela. E às vezes a gente tem que separar para não ficar doente. Mas assim... Você oferecendo toda a transparência e tirando os argumentos, cara, tua vida já melhorou muito. E a tecnologia ajuda nisso. Sem maquiagem. Gente, é isso aqui que tem. Mas tá ruim. Cara, é isso aqui que tem. Pronto, é isso aqui. A gente... o meu prédio é muito simplesinho. Mas assim, a gente sentiu na pele algumas necessidades de ter até um olhar mais profissional em algumas coisas, até um prestar de contas que não tinha antes. Mas é o que eu falei, tipo assim... por exemplo, cara, você é formada, você tem uma porrada de graduação que traz ali assim, não, cara, eu sei o que eu estou falando, né? Mas como você falou, acho que a grande maioria dos condomínios pequenos, pelo menos, ou não tem o síndico, no caso, né? Que já tá na moda hoje, né? Mas em Santo André, que é tudo duplex, triplex, papai, não sei o quê. Só a gente do ABC entende que é condomínio sem condomínio. Isso exatamente, né? Só existe aqui. Mas a diferença de ter alguém que sabe um pouquinho, e ainda mais assim, ter um cara que manja dá um super avanço. Agora, ter um sistema... Poxa... Ajuda muito, né? Mas tem um custo, lógico. Não, tem um custo, mas é assim, olha... O tamanho da produtividade que um bom sistema traz para uma administradora... Entendi. Ele se paga de longe, né? O Alma, ele vende o sistema e uma metodologia, né? Então, se você tem uma administradora, tá aí com a sua margem... Não sabe a tua margem, ou tá com a tua margem muito baixa... Procura saber do sistema Alma e da metodologia que dá para melhorar em até 70% a rentabilidade. Não é pouco. Quase nada. Achei que era mais. Caramba, cara. De verdade dá. Sabe por quê? A administradora de condomínio tem que colocar processo. E como cada condomínio é de um jeito, cada síndico é de um jeito, a gente precisa prestar conta desde o cara que é conselheiro fiscal de uma grande empresa até o cara que é veterinário. Que é um contador, que é uma dona de casa, para todo tipo de gente. A gente tem que, apesar disso, conseguir manter o processo. Porque se a gente vai abrindo e fazendo para cada um de um jeito, você perde escala num tanto. Aí é outro podcast, mas assim... Aí a gente consegue, com a metodologia, atender bem os clientes de uma forma transparente, mas escalável. É isso que é o... Então, o negócio da Alma é levar para o lado do condomínio a parte da administração financeira, é isso? A Porter cuida da parte de portaria ali, entrada, saída, essa gestão, e a Alma que faz a parte financeira, é isso? Sistêmica, por assim dizer, né? Isso. Tá. O cliente da Alma é a administradora de condomínio. A administradora põe o sistema da Alma para arrecadar o dinheiro, prestar conta, toda a parte burocrática. Legal. Beleza. E quem é o cliente da Porter?
É o síndico, é o condomínio. É o síndico, porque faz controle de acesso e portaria remota. E por que as duas se uniram? Aí vem o valor. Não, gostaria de falar e faz agora. Não, é agora que eu vou falar. Agora que vem o valor. Eu vou ficar com vergonha. Mas é aí que vem o valor. Por quê? Primeiro, o condômino tá lá. Pensa num condomínio qualquer, tá? Não tem tamanho, não. Pensa em você. Pensa em você, exatamente. Pensa em você. Ele tá lá, ele precisa de um aplicativo para ver a prestação de contas dele, se ele for minimamente interessado, ou tirar a segunda via de boleto, o que quer que seja com relação às finanças do condomínio. Ele precisa entrar e sair do prédio, então ele precisa do aplicativo de controle de acesso. E ele precisa de um aplicativo de convivência. Tá? Para conhecer o vizinho, para se ele tiver numa torre maior, quebrou o dente, saber se tem um dentista. Isso daí dá medo. Mas precisa, porque tem que ser o canal oficial. Senão vai virar grupo do inferno no WhatsApp. Aí ferrou. Aí ferrou. Grupo do inferno. Eu tenho um pouco de rancor, confesso. Meu Deus. Mas, cara, grupo de condomínio no WhatsApp. Que assim, só entre se me pagar de graça. A gente sabe que assim, né? Que nem. Ela não tá nem no grupo que mora. Não tô, meu marido não deixou. Não, mas lá de casa eu não tô, tá? Minha esposa só. Eu fico doido, já tenho 50 grupos já, mas esse não, para. Cuida aí você do condomínio, né? Não, pelo amor de Deus, porque assim, existe o grupo e o grupo do grupo, né? Que é a panela que fala mal do outro grupo e fala mal do outro grupo. Isso, é tipo o grupo da família paralela. Se você não tá, é de você que eles estão falando. Exatamente. É igualzinho, mesma coisa. Isso me deu um alerta agora. Ficou chateado. Tá no grupo. Tô chateado porque preocupado, né? Porque eu não tô em nenhum grupo, né? Então eu tô preocupado. Família 2. Vou fazer uns barracos pra ver se eu entro em algum grupo, pra ver se dá. Mas é assim, ó. O morador estava lá perdido, precisando de 3 aplicativos para realizar o sonho de moradia que ele pensou quando ele comprou o apartamento. A administradora está lá sendo taxada como emissora de boleto, infelizmente. As pessoas não sabem o valor que a administradora tem, o tamanho da responsabilidade que é você administrar um condomínio, dos impostos que você tem que recolher, das declarações que você tem que fazer. É muita coisa. É muita coisa. Da segurança que você tem que dar, da pressão de contas da hora, enfim, 1 milhão de coisas. Das manutenções e tudo. E o síndico, no meio desses dois. Então tá todo mundo infeliz, se for ver bem, todo mundo se virando do jeito que dá, e a fusão das duas empresas vem para resolver isso. E é por isso que me empolga tanto falar desse assunto. Por quê? Um aplicativo só, que vai sair dia 31 de março, agora segunda-feira. 31 de março de 2025. Isso, exatamente. Já está integrado, tá? Mas o aplicativo único mesmo, nativo, sai agora na segunda-feira, que o cara tem um aplicativo só. Então, ele tira a segunda via de boleto, ele entra no condomínio, ele manda convite para quem vai vir tomar um vinho com ele no sábado à noite. A administradora tá na palma da mão do condômino, porque o app é white label. Então, é a cara da administradora. Foi uma briga que eu comprei lá na porta e a gente deixou o nosso ego de lado. Briga não, né? Eles aceitaram, eles entenderam, mas é assim, ó. A administradora que tem que aparecer ali. A administradora de condomínio é o centro do mercado condominial. É para a administradora que o síndico vai pedir opinião de uma pessoa que ela confia. Então, é o app da administradora, com controle de acesso, prestação de contas e convivência. Resolve o problema de todo mundo. O síndico chega na assembleia e fala, você viu sim essa prestação de contas, porque tá no app que você entra no condomínio todo dia. Porque o app da administradora você vai ver quando? Quando você esqueceu o boleto, que você não tem usuário e senha. Quando dá ruim alguma coisa. A minha administradora tinha 0,5% de engajamento no app. Meio. A Porter tem 40%. E a ideia é subir agora com relação a isso. Subir mais ainda, porque a gente vai ter os dois públicos no mesmo lugar, mas principalmente colocar a marca da administradora de condomínio na mão do morador. Olha o lock-in que você gera. Você chega numa assembleia, o cara fala, cara, mas espera aí. Essa administradora, quando a gente paga alguma coisa, já está online a prestação de contas. Quando eu entro no condomínio, que entra um carona comigo, alguém me liga na hora. Aí esse alguém é da Porter, mas está tudo num app só. Dizendo que entrou alguém, quem que é, não vou abrir a eclusa ali, o segundo portão, a segurança. Por que vocês vão tirar eles? Você agrega valor de um jeito real e diferente. Porque por mais que a parte burocrática seja complexa, a tecnologia tem que fazer ela acontecer. Tem que facilitar. Tem que facilitar. Uma coisa que você falou, acho que esse é o 3º ou 4º já episódio que a gente fala, e a tendência sempre é essa, o omnichannel. Centralizar tudo num lugar só. Canal único. O povo não aguenta mais, um monte de coisa, lugar diferente, e não se conversa. Cara, não arrisca dizer que acho que até o final do ano vão ter até mais novas novidades
né? Que vão unificar. Agora, a minha surpresa foi a parte de condomínio, né? Eu falei, poxa, que bacana. A gente tá trabalhando firme nisso daí, porque alguém precisa pensar no acionista do condomínio, na ponta, no morador. Gente, pelo amor de Deus. Ele é o dono daquilo ali, né? É ele que daqui 10 anos vai vender o apartamento mais caro ou mais barato do que ele comprou, porque a vida naquele condomínio é boa ou é ruim. Entendeu? E quando você coloca a tecnologia, você dá muito mais tempo para o síndico manter aquele patrimônio também, para ele pensar no que realmente importa. Se o síndico está ali envolvido no grupo do WhatsApp, e aí você, morador encrenqueiro. Fica a dica para você. Olha pra lá. Não, cara, eu tô adorando esse podcast. Cara, não, mas olha pra lá. Tô me sentindo aqui vingado, cara. Não, a gente só tem que tomar cuidado para andar na rua amanhã, né? Não tô falando nada. Quem tá falando é ela. Eu tô falando nada. Entendeu? Não, mas é sério. Se o síndico tá perdendo tempo com discussão de WhatsApp, ele não tá fazendo o que de fato ele precisa. Vai gastar energia numa coisa que, assim, beleza, eu não tô falando que discussões não são importantes, né? Partindo do princípio que tem um final, ou uma conclusão, ou um alvo. O ruim é só o barraco, só o barulho, né? Não, exatamente. Inclusive, assim, condomínios... são moradias coletivas, as pessoas precisam conversar e a Assembleia é justamente para que as pessoas possam conversar. Pô, eu ia te fazer essa pergunta. Igualitário ali, né? Eu ia fazer essa pergunta para ela. Pô, sexta-feira vai ter reunião de condomínio. Cara, eu tenho que ir mesmo. Cara, sexta? Mas então, hard, sacanagem, né? Você não achou? Eu achei que ela fala sexta. Não, sabe o que é legal? Não colocaram ela no grupo também, ó. A do condomínio é Leão. É mesmo? Vou lá junto com você. Pronto. Mas assim, é importante, então, a pessoa realmente tá lá na Assembleia, ela faz a diferença. Sim. Ou não, deixa ela votarem, o que votar tá bom. Não, mas faz a diferença uma vez que tem um mediador. Não, mas só um monte de cadeira branca aí, só falando, todo mundo acha que é mais do que ninguém, aí não sai lugar nenhum. Então, né? uma assembleia de condomínio, ela tem que estar bem estruturada. Ela tem que ser preparada antes. Inclusive, é legal disponibilizar material antes, tirar as dúvidas que forem necessárias. Se for um condomínio muito grande, faz reunião preparatória antes, sabe? Tira as dúvidas mesmo. Discute amplamente cada um dos assuntos. E deixa tudo online lá para as pessoas poderem acessar quem quiser. Principalmente se for orçamento alto para aprovar ou alguma coisa mais polêmica. Certo. No dia da Assembleia, o encontro é justamente para as pessoas discutirem os pontos de vista, e aí é por isso que dá tanta briga, né? Assim. Cada um pensa de um jeito, né? E a gente brinca, mas olha, na Neon a gente tinha de 25 a 35 assembleias por semana. Normalmente nas semanas não dava briga. Às vezes briga é uma por mês, uma por bimestre, mas a gente gosta de botar uma polêmica. Então, em geral, as pessoas vão ali para discutir e é assim, Sader. A gente, no Brasil, já não tem a cultura de manutenção de patrimônio no longo prazo, tá? Eu fiz um curso de administração de condomínio na Califórnia e eles fazem o cálculo do fundo de reserva baseado nas manutenções periódicas. Então, daqui 20 anos a máquina do elevador vai quebrar. Em 5 anos tem que refazer a impermeabilização das floreiras. E o fundo de reserva é baseado nisso. E no Brasil é como? É 5% da taxa porque está na convenção. Não tem cálculo nenhum. Não tem a programação de como vai ser usado aquela verba. Não. E nem embasamento para cálculo. Então, o Brasil já não tem essa cultura de manutenção no longo prazo. Se ainda assim, se além disso, você não vai nem na Assembleia, aí você que sabe, você está deixando tua casa na mão das outras pessoas para decidirem. Você entende? Então, é importante você estar ali para minimamente, mesmo que for só para você votar, se você não quiser, não tiver dúvida, não quero me envolver na discussão, vota pelo que você acredita. E aceite se você for voto vencido. Porque é moradia coletiva e aí você tem que aceitar a decisão da maioria. Isso também não adianta discutir a Assembleia Soberana, decisão da maioria que resolve. Mas esteja presente. Porque você precisa saber, inclusive, se eu fosse comprar um apartamento hoje, eu ia pedir a convenção, eu ia pedir as atas, porque se tem um processo trabalhista lá que vai estourar daqui, eu que vou pagar, não ateio. Então, a Assembleia te atualiza de tudo isso. Qual que é o tamanho do passivo que você está assumindo comprando aquele imóvel ou sendo proprietário daquele imóvel? Então, é muito importante. A presença nas assembleias é muito importante. Cara, sensacional. Cara, já não vou mais comprar... Não, eu ia falar... Cara, depois dessa eu vou comprar... Ô, Iris, me ajuda aí. Não, é lógico, né? Mas assim, a forma, o jeito e a visão. De olhar como é diferente, É uma empresa, cara. E tem que ser uma empresa e é o que você falou. Tipo assim,
a gente veio para cá falando sobre isso, até, exatamente sobre isso. No Brasil, a cultura de espera para quebrar para depois resolver. Pois é. Entendeu? Exatamente. Esse exemplo que ela deu, por exemplo, de você se programa. Todo mundo sabe que daqui tantos anos vai dar problema no elevador, vai ter que pintar o prédio, mas ninguém se programa. Aí quando tem que pintar, rateio de pintura. Pronto. Não é? Surpresa. Exato. Não, ou então assim, porque o que está na lei, né? O fundo de reserva ele só pode ser usado ou para um gasto emergencial ou com aprovação de assembleia. Aí quebrou uma placa do elevador lá. Assembleia para aprovar. Não, aí é emergencial. Não, mas tá bom. Hoje em dia é emergencial. O seguro não cobra, é emergencial. Mas a gente poderia saber, né? Se a gente tivesse feito proativamente, sabendo que a vida útil daquela placa era de tanto tempo. Mas isso a gente ainda vai levar um tempo. Vai. Não, mas agora uma pergunta. No software de vocês, no sistema de vocês, já tem, ou tem algo apontado para isso? Então, por exemplo, tem todos o inventário do condomínio, por exemplo, lá ele consegue trazer uma previsão nisso, no sistema de vocês? Ainda bem que tem, que não estava no script, se não tivesse eu ia passar vergonha. Não, eu fiquei curioso, eu falei assim, ok, beleza. Se a ideia do sistema, da junção, é deixar o síndico focar naquilo que realmente importa, cara, às vezes o cara não faz o Benegrete do elevador porque não sabe, ou não teve tempo. Né? Então ele ficou se matando lá e agora tem um sistema que entrega. Mas no sistema também tem isso também? Sim, tem sim. Não, olha a palavra assim, tem sim, tal. Cara. Sensacional o sistema, cara. Ele tem a possibilidade de você cadastrar o inventário, e o imobilizado, tá? Porque condomínio é uma empresa sem fins lucrativos, mas é uma empresa. Okay. Então você consegue cadastrar imobilizado e consegue cadastrar todas as manutenções. Tá? Tem uma coisa que a gente vai lançar em breve que eu acho que eu não posso falar, mas vai ter um jeito bem bacana de mostrar o antes e depois dessas manutenções feitas, tá? No próprio sistema. Mas hoje você cadastra para ele te avisar com 60 dias ou 90 dias de antecedência qualquer manutenção que você quiser. Então, um síndico organizado, ele pode fazer uma vistoria de entrada, né? E é isso que eu sempre aconselho, por onde começar. Então, se você tem conhecimento técnico, você acabou de pegar de síndico, faça uma vistoria. Veja, então, quando que vence a recarga? Se o seu extintor não tiver recarregado e o prédio pegar fogo, não adianta ter a VCB, que não vai cobrir. A VCB é auto de vistoria do Corpo de Bombeiros. Vai estar morto já, mas tudo bem, entendi o ponto. Não, mas só tô falando assim. Eu moro no último, aí não tem saída de emergência. Eu tô lascado se meu extintor não funcionar. Depois você chega em casa e olha no selinho do Inmetro se tá recarregado. Não, lá é certinho. Mas assim, olha lá a recarga do extintor, olha a limpeza de caixa d'água, olha a dedetização, olha o auto de vistoria do Corpo de Bombeiros, olha as bombas, tudo, todos os periódicos ali, as obrigatórias, e cadastra no sistema. Começa por aquilo que já está vencido e ainda não foi feito, ou se tiver alguma coisa gritando. E se você não tem conhecimento técnico, contrata um laudo de uma empresa de engenharia. É um custo que vale a pena para o síndico poder chegar na assembleia e falar, olha, eu peguei o condomínio assim, tá aqui um diagnóstico. Aí a gente muda um pouco o tema do podcast, mas é rápido, só para dar uma dica aqui para o síndico. Pegou de síndico, esse laudo é muito importante e, em paralelo, faz uma pesquisa com os moradores para ver o que eles querem. Melhor não. Deixa o grupo, porque você gosta de criticar o grupo, né? Não, mas não no grupo. Faz um formulário no grupo. Pode mandar o formulário no grupo. Só as opções, você tem que escolher. E aí leva para uma assembleia dizendo assim, olha, o engenheiro apontou isso, vocês querem isso. A nossa verba é tanto, a gente vai fazer assim, sabe? Legal. Cara, acabou. Aí o condomínio daí para frente, ele flui, sabe? Bem bacana, legal. Mas tem no software sim. Bom, vamos falar um pouco agora da chegada em São Paulo, né? Então, a gente está falando de uma empresa lá de Floripa, de uma ilha, de uma cidade bem menor. Fica em Floripa ou na grande Floripa? Fica em Floripa. Fica no continente? A matriz fica em Floripa. O que fica em São José é a base de atendimento, a portaria. Entendi. Você, inclusive, recentemente esteve lá em Floripa, conseguiu sentir como que é diferente essa questão de estado, de pessoas... Como que as pessoas são aqui em São Paulo, agitam, né? Aí você vai para Floripa, um mundo diferente, um ritmo diferente, né? Enfim. E como que está sendo trazer a empresa, né? Que tem esse ritmo de Santa Catarina para São Paulo, né? E como que você está vendo essa questão de se adaptar. E, inclusive, se já tem, a receptividade... né, dos condomínios, dos clientes aqui em São Paulo com relação a isso. Sim. Na verdade, a Porter é uma empresa nacional, né? A sede está em Florianópolis, mas como eu disse, a gente está no Brasil todo. E o nosso CEO, ele é empreendedor Endeavor.
Então, o nosso conselho é Endeavor. Endeavor é um grupo sem fins lucrativos que apoia empreendedores no Brasil. Legal. E a Endeavor disse o seguinte lá atrás, né? A Porter vai fazer 13 anos agora. Lá atrás ela disse o seguinte: só vai para São Paulo quando você estiver pronto, né? E isso me dá até um peso, porque agora quem tá aqui em São Paulo sou eu. Me dá até um nervoso. Eu tô pronta! Eu já tô com roupa parou 10 anos antes de sair, cara. Não, você tá mais do que pronto. Pois é, me preparei. Arrisca dizer, vou até uma frase assim, cara, nasceu para. Sabe? É isso aí, cara. Fala pra cá. Não, ela nasceu pra fazer essa fusão. Fala pro meu chefe. Isso aí. Então, assim, a gente já tem tranquilamente a estrutura para vir para São Paulo. Até porque a gente está nacionalmente já funcionando, né? Entendi. É porque São Paulo é um mundo à parte mesmo, né? Pois é. É um monstro, né? É um monstro, exatamente. Tudo que a gente joga aqui né, é uma pólvora. E aqui, o que acontece? Eu brinco, mas é verdade. As administradoras e os condomínios precisam da Porter e da Alma. Precisam saber que a gente existe. Porque, gente, é uma dor. Olha a fila que a gente pegou para entrar nesse condomínio aqui hoje. Eu nem sei qual é o controle de acesso que está lá embaixo. Mas olha a fila. Eu não sei qual é, mas olha a fila que a gente pegou. Eu olhei lá, né? A hora que você falou, eu fui lá olhar, né? Na tela da menina. Você entendeu? Xereta. Tem condomínio que você entra, aí ele imprime um papelzinho, aí você tem que tirar um print da tela, dar 3 pulinhos para entrar. Não, gente, com a Porter não é nada disso, sabe? A gente está começando a receber os leads de São Paulo e até, graças a Deus, mas me assustou a quantidade, a procura mesmo que já tem aqui. Tá doendo já. Faz tempo já. Entendeu? Então, eu vi isso. Quando eu fui fazer a primeira visita na Porter, que eu entrei direto, que meu facial já estava cadastrado ali, foi totalmente automático e fluido, eu pensei, cara, São Paulo precisa disso. Então, a gente está se estruturando e eu jamais apostaria a minha história, a minha vida numa coisa que eu não acreditasse. Eu, de verdade, acredito que o App Único é a solução para todos os stakeholders do mercado condominial e que o mercado de São Paulo precisa da Porter e da Alma. Até para dar fluidez, facilidade, enfim, é um monte de coisa que chega junto, né? É completamente diferente. É completamente diferente. O negócio tem um slogan, não sei se é o slogan da Alma Marketing, que me desculpe, mas tem uma camiseta da Alma que está escrito Alma, é bom porque funciona. Isso é legal. Cara, funciona. Tudo que a gente tem na Porter e na Alma funciona. Você mandou ali, você tem o Porter Entregas. Já ouviu falar no Porter Entregas? Você viu lá, né? Lá, eu vi. O dia que você Conta aí um pouquinho de do que é. Isso é legal. Porter Entregas é uma solução de entrega que o cara do Mercado Livre, do Correio, de qualquer lugar, ele demora 17 segundos para fazer uma entrega. Foram 90 mil entregas no Porter Entregas sem nenhum extravio. Escuta essa. E, cara, nos condomínios, hoje tem condomínio que consegue ir para a portaria remota e manter um funcionário só por causa das entregas. Pra você ter ideia. Num custo muito mais alto. Como que ele funciona? Ele é tipo uma gaveta, assim, ele fica embutido no condomínio, ou no vidro, ou na parede ali. Tem um QR Code. O cara chega com o celular dele, não precisa do aplicativo, não precisa de nada. Ele lê o QR Code, aparece lá, para qual apartamento que é. É pro 11. Digita, a gaveta abre. Quando abre, ele tá sendo filmado aqui e dentro. Então, pega o rosto dele, pondo a caixa. Quando ele joga para dentro, cai e já fecha. Então, ele não consegue mais abrir de novo. Quando ele abre, a parte de trás está fechada. Ele não tem acesso para dentro do condomínio. Cara, a caixa está entregue. Ele recebe no SMS, porque ele não tem o app. E o morador no nosso app, um vídeo ali de 15 segundos. Mostrando. Dizendo, a tua caixa entrando. A sua caixa entrando. A sua espera terminou. Aí o cara pode descer na hora e pegar. Ele libera, por exemplo, se a portaria não tem mais o funcionário. Ela pode estar ali com facial só para ter as entregas ali dentro. Ele põe um facial, pega a caixinha dele também sendo filmado e vai embora. Cara, é simples, é irritante de tão simples e funciona. E é uma coisa que quase não acontece mais, né? Entrega do Mercado Livre, do Correio assim, é só uma por dia, 2, né? Quase não acontece. Cara, pra não te falar que a gente nunca teve nenhuma reclamação, sabe qual foi a única reclamação que a gente teve do Porter Entrega? O zelador do condomínio da frente demorou pra descer, o cara entregou no outro. No nosso que tinha. Mas agora uma pergunta. Vou largar aqui que é mais fácil. Não aguento esperar. Vou dar um exemplo que aconteceu comigo. Eu tenho mania de comprar umas coisas meio aleatórias, tipo uns para-choque, um negócio meio aleatório. Não acho que cabe numa gaveta. Assunto delicado. Né?
grande. Coisa de carro velho. Complicar, né? Não, coisa de carro velho. Não, é um clássico, tá? Não, mas também ele deve ter algum sistema ou não. Aí exige a interação de alguém interno. Então, na verdade, tem 2 momentos que exigem interação. Se você pede comida, o cara pode colocar a comida, mas a comida vai cair, né? Mas todo mundo que pede comida tá em casa e tá com fome. Então, a gente fica até olhando no app ali. Então, a pessoa desce para receber a comida. E quando é uma coisa muito grande, até porque assim, ó, a gente poderia colocar para dentro, mas ele tem que subir no elevador, então precisa de interação humana. Entendi. Né? Você vai receber um sofá. Não tem jeito. Nem pensei nisso, é verdade. Não. Você tem que estar lá para receber. Isso vai resolver 99,9 ali, que são as caixinhas. Não, sim, eu entendi. Né? E aí você pode perguntar assim, mas e aquele armário inteligente, o locker? Sabe? Nós somos o maior player de mercado em locker hoje. A Porter, tá? Só que o locker é maravilhoso. Você vai lá, põe ali dentro, encomenda, o cara desce, pega, só abre aquela portinha, é lindo. Só que tem que passar na portaria, ele já tá dentro do condomínio. Entendi. Não tá para fora. Então, o entregador tem que entrar no condomínio, tem que ter alguém para receber, pode ser na nossa base lá ou não, mas... Não, mas já é uma vulnerabilidade que não faz nem sentido. Não precisa, entendeu? Por isso que o Porter entrega... porque nem todo condomínio tem espaço para colocar isso dentro da gaiola. Exatamente. Então, então, assim, o Porter Entregas é o exemplo mais fácil que eu tenho para as pessoas entenderem assim, ó. A gente resolve problemas simples, mas que ninguém resolveu até hoje. Boa. Que às vezes é aquela ideia que você, nossa, mas por que ninguém pensou nisso antes? Né? Show. E já estão copiando, né? Por que eu não pensei nisso antes? Né? Então, fica assim, na verdade, né? Poxa, chateado, né? Beleza. Eu tenho uma pergunta aqui. Mas então faz. Beleza. Em condomínio, ainda mais hoje tem... Vou falar que é uma moda, eu acho que é uma necessidade, ainda mais depois da pandemia, né? A questão de não poder sair, etc e tal, beleza. Condomínios, agora a maioria tem o supermercadinho lá, automatizado também. Sim. Né? Beleza. A Porter também tem isso, ou essa fusão, ou vocês têm algum esquema legal para isso? Porque, que nem, eu acho que se assemelha à questão do recebimento de produto. Um leitor... Verdade. É um facilitador, né? E você pensou muito bem pensado, porque o nosso propósito é melhorar a vida em condomínio com tecnologia e segurança. Então, tudo que a gente recebe, e por ser uma empresa de tecnologia, deve acontecer isso com vocês também, né? Imagina. Tudo que vai na tomada, o cara acha que é com a gente. Não, isso não. Graças a Deus, não. Lá a gente é muito procurado por ideias diversas. E para quem é de novos negócios, isso é muito bom, né? Mas a gente fica avaliando o que faz sentido e o que não faz. Quem da operação, ai meu Deus, lá vem. Exatamente. E a Porter chegou a montar um mercadinho que chamava Vizin, que a gente se chama de vizinhos e vizinhas lá dentro. Mas não vingou. A gente fez o piloto, se não me engano, em 2 ou 3 condomínios. Eu posso estar falando errado, eu não estava na Porter ainda. Mas o número de furtos foi gigante, pelo menos nas regiões que a gente testou. E aí a gente abriu mão. Coitado, e deixou com preocupado com o entregador lá fora e o problema estava lá dentro. O meliante acontece, de Danoninho. É raro, mas acontece muito. Isso aí, quando eu estudei um pouco esse mercado, tinha um primo meu que queria abrir algumas franquias, a conta era de 15% a 25% mesmo de furto, e você tinha que colocar esse valor no custo. Entendi. Não sei Pela exatamente média, como você prepara foi pra ser roubado. Na média tava isso. E às vezes é o que ele falou, às vezes não é nem furto. Quer dizer, né? O cara desce, esqueceu o cartão e leva, e depois não volta e não paga, e aí a hora que ele quer pagar... Cara, enfim... Cara, a primeira garrafa de vinho o cara paga. Aí depois... Porque aí ele ainda tá com sede. Aí depois... Aí ferrou. A segunda, vai lá e pega lá. Amanhã eu desço e nem lembra mais. Mas eu não sei que cálculo que foi feito na época, mas eu acho, sinceramente, que quem atua nesse mercado tem que ser empresas que já têm mercado, que já têm a logística, que já consegue repor. Não fazer só para o condomínio, entre aspas. Então, eu sou do... Posso falar o nome? Não, né? Pode. Sei lá, o que é muito bom aqui em São Paulo é o Irota, por exemplo, é o mercadinho. Tem dentro dos condomínios. Mas ele já tem uma infraestrutura de mercado por trás. Aí eu acho que faz muito mais sentido. Tá operando junto, né? Só mais um bracinho ali que eu jogo no meio da minha operação e o negócio roda bem. Exato. E uma coisa que o nosso CEO fala muito lá é o seguinte, não é pelos sims que você fala, é mais pelos nãos que você fala. Então, muitas escolhas a gente tem que fazer para manter o nosso foco, porque quando você trabalha com tecnologia, o seu leque é gigante. E você sabe que na época que eu estava na administradora, eu acho que eu recebi, vou chutar, uns 20 fornecedores de aplicativo de convivência para condomínio. Desenvolvi, porque as pessoas foram vendo a necessidade e foram desenvolvendo por fora. Nenhum
ganhou meu coração como ganhou esse app único. Porque eu achava que ninguém ia ter um app por muito tempo no celular, só para convivência. É muito importante, mas digamos assim, só para convivência, se não fosse os encrenqueiros. E aí ia virar um problema. Entendi. Então... Tem que ter muito mais motivos para você manter um app instalado no só nesse ponto eu falei uns 20 nãos ali. Entendi. Entendeu? Porque eu achei que naquele momento não fazia sentido. No mercadinho foi a mesma coisa. Tem mais uma pergunta. Então vai, manda. Hoje a TextLab ela tem um parceiro que a gente tem uma longa data que é a GoTo, que é na parte de comunicação e ela segue uma linha diferente na parte de comunicação também, né? A GoTo, vamos simplificar aqui, é uma telefonia em VoIP, ok, beleza, mas que funciona absurdo, estupidamente bem em aplicativo. Tá. Né? Hoje, a parte de interfone interno, por exemplo, a Porter tem alguma solução integrada também? Ou não? Ainda exige o bendito telefone na parede, esse tipo de coisa ou não? Nossa, pergunta maravilhosa, que eu ia esquecer de falar disso. A Porter é a única que tem um software próprio, normalmente é desenvolvido por nós, chama Monitoring, que é esse software que atende, acompanha o cara quando ele entra e tal. Às vezes até eu me assusto, eu fui num condomínio semana passada, fazer um onboarding, apresentar para as pessoas, eu sentei e deixei a porta do salão de festa aberta, tava calor. Eles me ligaram, tá com a porta aberta? Tá tudo bem? Eu, não, tá, vou fechar, tá calor. Desculpa aí. Imagina, você é mal-humorado, cuida da sua vida. Eles devem ouvir muito. Então, na verdade, a gente tem o software próprio, integra com a interfonia sim, né? Então, a gente tem lá... Integra com a telefonia, o tradicional, telefone parede, esse tipo de coisa. Tá. Aquela coisa anos 90 total. Sim, integra, mas não precisa mais do interfone. Então, vou fazer a deixa. Construtor. Gostou? Não precisa mais pôr. Põe mantendo o Wi-Fi. Põe mantendo o Wi-Fi. Tá, tudo certo. Exatamente. O que a gente tem hoje é uma telinha, tá? Que a gente pode colocar dentro dos apartamentos, ela pega o Wi-Fi. E aí, naquela telinha, você... Primeiro assim, ó. Como que funciona para você abrir o portão se você tem um condomínio tecnologicamente adaptado, com portaria remota ou com a Porter, tá? Ou só com controle de acesso. Primeiro de tudo, você pode receber quem tá te ligando lá através de videochamada no seu celular. Como se fosse uma ligação de WhatsApp. Você vê a pessoa que tá lá fora pelo facial, a pessoa não te vê, porque você pode estar no banho, você tá na sua casa, e você consegue abrir o portão para ela. Pô, ninguém atendeu no facial, ninguém atendeu na videochamada. Vamos fazer transbordar para a nossa base. Aí atende portaria bom dia, e aí na portaria a gente fica tentando contatar quem está em casa. Então o primeiro é o Sader, o segundo é a Iris. Oi Iris, fulano está na porta, posso abrir? Pode abrir. Então você não atendeu, a portaria atende. Essa telinha você pode configurar, tá? Então, agora eu tô aqui gravando um podcast, eu não quero que toque ninguém, a minha mulher tá em casa, meu marido tá em casa, toca lá direto. Não, eu tenho uma pessoa que fica em casa o dia inteiro. Põe só na telinha, como se fosse um interfone. E aí você vê a pessoa que tá lá fora e você consegue configurar onde você quer que toque. E essa telinha sendo integrada com a administradora, você tá dentro da casa do morador, fazendo uma comunicação efetiva. Se você esqueceu de pagar o boleto, não pode ter um aviso ali, porque no elevador é ruim. Mas ali pode. Mas dentro da tua casa, você pode botar um aviso. Mas não chega a ser um aplicativo para dispositivo móvel. Então, vamos supor, eu vou morar num condomínio que tem a Porter, por exemplo, eu baixo uma app na Apple Store, por exemplo, com iPhone, sei lá, e eu consigo trabalhar com o meu celular, por exemplo, como essa telinha de monitoramento, por exemplo. Ele tem isso ou não? Tudo isso é no celular. E na telinha, se você quiser. E na telinha. Entendi. Tá? E na telinha, se você quiser. Então, se você quiser substituir o interfonezinho ali que fica na cozinha, geralmente, você coloca a tela. Eu pensei que eu fui lá buscar meu para-choque lá e desencontrei com o cidadão. Aí bate no meu celular, beleza. Isso. Entendi. Exatamente. Que legal. Eu aconselho você deixar tocar no seu... deixa o para-choque. Mas coloca no seu celular. Não, se fosse o para-choque de uma BMW zero... É diferente. Assim, realmente é sensacional, cara. Tá tudo num lugar só. Isso. Tudo num lugar só. E sabe aquela coisa de multitelas? Então, assim, sabe pra que a telinha é muito útil? Sala comercial. Então, por exemplo, a gente tá aqui, ou eu sou um dentista, ou eu sou um psicólogo, tô fazendo um atendimento. Eu bato o olho ali na minha telinha e já vejo que o meu próximo paciente chegou. E o meu próximo paciente pode ter chegado através do convite que eu já fiz. E o convite é o seguinte, é pelo WhatsApp, aplicativo Porter, te mandei um convite, você é meu paciente das 4. Tá bom. Você cadastrou o facial uma vez. Você entrou lá embaixo, já tá liberado, porque naquele horário eu já te deixei liberado. Você entrou na minha sala, já tá liberado, porque naquele horário você tá na antessala, eu já vi que você chegou, mas eu continuo o meu atendimento. A telinha é perfeita, porque ninguém vai ser um psicólogo olhando no celular toda hora. Que legal. Você entende?
É isso. É fácil. É até bacana, imagina. Aí não é um cara que tá com dá até ansiedade. Nós temos... Ele voltou. Melhor do que o celular tá apitando. Pior ainda, né? Não, sensacional. Pior não, melhor ainda. Muito bom. Não, gente, muito bacana. Eu falei pra você. Sério? Tá bom. Olha lá em Agora cima. Agora que lá. passou meu nervoso. Eu não tinha visto, tava contando tempo. Aí fica aqui. É que a gente não conta, né? A gente fica aqui em off, que eu falei lá embaixo, só eu tava assim, fala a verdade, vai passar do horário, não vai? Não, imagina. Eu falei que a gente acaba com 60, 65 minutos. Mas eu arrisco dizer que tinha mais coisa. Ixi, né? Tinha muito mais coisa. É um monstro estranho, cara. Tem muita coisa pra falar. Certamente tem muita evolução. Pra você ter uma ideia, a gente não conseguiu falar do futuro, né? Então a gente vai ter que marcar o episódio 2, né? É verdade. Ou a gente vai com você lá na Assembleia. Faz ao vivo, né? Enquanto a gente tava conversando aquele dia lá. Faz ao vivo. Bom, mas legal, Iris. Acho que deu pra gente explorar bastante aí um pouco do mundo do condomínio, tudo que mudou, tecnologia. Como que, apesar de a gente ainda não ter voado muito, mas o quanto que de diferente já está e quanto melhor pode ficar, né? Então, toda essa parte burocrática que realmente é chato, que não leva ninguém a lugar nenhum, tem jeitos muito mais simples e fáceis de resolver. Acho que essa é a mensagem mais importante que a gente pode transmitir aí para quem puder acompanhar. E eu sempre encerro as minhas falas dizendo assim, gente, mente limpa e coração aberto. Escuta. Administradora de condomínio às vezes fala assim, gente, eu falo que e-mail para mim é uma coisa ultrapassada já faz tempo. Tem gente que fala assim, nossa, ela tá louca. A minha operação é toda baseada em e-mail. Tem muita administradora assim. Sim. Então assim, a gente já tem solução para isso, para você dormir mais tranquilo, se sentir mais seguro. Então para ouvir. Para ouvir. Não tem a menor necessidade de você ficar agarrado nas certezas que você já tem. O mundo tá mudando demais. E rápido, né? Além de estar mudando. A gente não falou de IA. Então. A gente nem falou de IA. E a IA é o que há. A única IA que a gente falou é que você falou que a IA faz a ata da reunião. Poxa, mas essa IA já tá até ficando antiga. Já tem 4 meses. Tem IA embarcada no aula. Caramba. Legal. Mas a gente vai falar, certamente. A gente vai falar, né? Mas, claro, deixar aqui... A gente deixa aí a isca pro próximo, deixa o gostinho de quero mais, né? Mas, claro, te agradecer, né, pela presença, por estar aqui conversando e falando muito sobre tecnologia. Tudo isso que você falou é o que a gente já tinha iniciado lá. Tem tecnologia embarcada em tudo aí, né? Não dá mais para o condomínio ficar sem tecnologia, não dá mais para a administradora ficar sem tecnologia. Tudo isso tem que estar muito amarrado com segurança da informação, compliance LGPD, enfim, tem muita coisa aí para envolver em tudo isso e certamente para a gente poder conversar, debater, né? E claro, e a gente aqui da TexLab também tem muita coisa para poder ajudar em tudo isso, para manter o condomínio funcionando bem, para manter dados seguros, para manter segurança, para manter o seu sistema de restauração num eventual desastre, enfim, tem muita coisa que a gente já atua em condomínio, já consegue ajudar, né? Então, certamente a gente pode ser um canal de apoio. Então, tiver dúvida, tiver qualquer informação que você queira, pode procurar a gente aqui na TexLab. Quiser falar com a Iris, quiser fazer contato lá com a Porter, a gente pode ser um intermediador aí, se não também só procurar nas redes sociais, certamente você vai encontrar. Eu vou colocar lá nos grupos. Você vai pagar. Né? Se tiver um grupo que tiver muito quietinho lá, joga ela lá dentro. Vamos botar pilha aqui. Então deixar aí, Iris fazer as considerações finais, né? Agradecer, deixar aí contatos, rede social da empresa, enfim, para quem quiser achar vocês aí. Sabendo agora que vocês estão chegando aqui em São Paulo, mas claro, já atuando aí em vários lugares do Brasil também. É isso aí, gente. Porter Group e Alma Condos, a gente está à disposição de vocês, quiser trocar ideia, falar sobre tecnologia. A gente não falou aqui de futuro, mas ainda bem, talvez vocês me julgassem como maluca, mas eu acho que de fato as coisas vão mudar muito em pouco tempo. Então, eu queria agradecer vocês pelo convite. Eu me senti muito à vontade mesmo. No começo eu estava com vergonha, mas muito obrigada. Adorei, de verdade. Não, foi muito legal mesmo. A TexLab também conta com a gente aí pra gente fazer muita coisa junto daqui. Legal, se Deus quiser. Boa. Gente, muito obrigado e é isso aí, né? A gente se vê aí no próximo episódio. Se você ainda não
fez o seu cadastro aqui, se inscreva no nosso canal. As nossas publicações são quinzenais, né? Sempre com um bate-papo diferente, uma conversa aí legal com alguém que tem assuntos relacionados à tecnologia, a gente sempre vai estar trazendo. Se você, inclusive, quiser vir bater um papo com a gente, também procura a gente da TechSlab, a gente vai marcar esse encontro para vir aqui conversar, né? E discutir tudo aí sobre tecnologia, o que pode ajudar, o que não pode ajudar. É isso aí. Né? Aonde já está mais envolvido, menos envolvido, né? Certamente eu e o Valtinho aí vão ter o maior prazer de conversar com você. Bora pra cá. Bora. De novo, Iris, obrigado, Walter, obrigado aí ao time da DW que está aqui com a gente. Valeu, até a próxima. Valeu.